Graça e paz, irmãos, tudo bem? Bom, eu vou começar. Meu nome é Fernando Azevedo de Oliveira, sou o embaixador do rei e eu peço que todos abram no texto na Bíblia, Apocalipse 7, 9 ao 17. Eu vou ler a versão NVI. Depois disso, olhei e diante de... Antes, eu peço que quando eu vou ler os ímpares e a Valentina aqui que vai ler os pares. Os homens leem comigo e as mulheres leem com a Valentina. E no último, vai todo mundo ler juntos, certo? Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força sejam o nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e levaram as suas vestes e as branqueçaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol e num calor abrasador. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o meu pastor. E ele guiará as fontes da água viva. E Deus enxugará os seus olhos de toda lágrima. Obrigado pela ajuda, Vale. O título desta mensagem, irmãos, é Adoração no Fim. Quando falamos em Apocalipse, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o fim do mundo. Mas para mim vem zumbis, certo? No entanto, na Bíblia, o Apocalipse foi escrito por João com o propósito de motivar os fiéis a permanecerem firmes na palavra até a morte, resistindo a Satanás, porque Jesus é e sempre será o grande vencedor. Deus será adorado para todo sempre pelos que se mantêm fiéis ao Cordeiro. Mas uma coisa que eu também queria que vocês soubessem é que os adoradores do Cordeiro devem permanecer firmes até o fim. Ponto 1. O Cordeiro reina e é adorado. Todos sabemos o que é um cordeiro, certo? Um animal inocente, criado em fazendas, cuja lã é utilizada para diversos fins, como o crochê e a pecuária. Mas e se eu te disser que Jesus é o Cordeiro? Você acreditaria? Esse é apenas um dos muitos nomes de Jesus. Ele pode ser leão da tribo de Judá, porque reina e é vencedor. Mas no contexto desse texto, ele é o Cordeiro que reina e é adorado. No Antigo Testamento, o Cordeiro era usado nos sacrifícios. Era necessário que o sangue dele fosse derramado para lembrar o povo de que os pecados deles tinham como resultado a morte. Jesus é o Cordeiro de Deus, porque ele foi morto em nosso lugar, para nos dar o perdão dos nossos pecados. Ponto 2. Toda a criação e os fiéis ao Cordeiro o adoram diante do seu trono para sempre.
Por que adoraremos um cordeiro? Porque Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Criador e Senhor de tudo. E nós devemos respeitá-lo, obedecê-lo e prestar atenção à sua palavra. Como Ele deu sua vida por nós, ressuscitou e reina, só Ele é digno do nosso louvor. Todos aqueles que são fiéis a Ele se reunirão diante do seu trono em eterna adoração. As vestes brancas representam o perdão dos pecados. Quem adora o Cordeiro é porque foi purificado dos seus pecados, já que aceitou Jesus e recebeu o seu perdão. Ponto 3. O Cordeiro sustenta e consola para sempre os que acreditam e são fiéis. Aqueles que creem no Cordeiro podem ter a certeza de que Ele nunca os abandonará. Diferente dos senhores deste mundo, que exploram e desprezam os mais fracos, Jesus cuida dos seus. Ele sustenta e consola os seus filhos, protegendo suas famílias e trazendo segurança e paz. Concluindo, o Cordeiro merece toda a adoração e nós devemos adorá-lo para todo sempre. Além disso, Ele perdoa todos os nossos pecados e pode nos ajudar nas situações difíceis. Como Ele é vencedor, nós estamos diante do trono dEle e estaremos com Ele para sempre. Não importa o que aconteça, com Jesus estamos do lado vencedor. Senhor, meu Deus, ó Pai, Senhor, por favor, ó Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor, que eu peço que toda essa pregação tenha tocado o coração de todos aqui, inclusive o meu, e que a gente pratique isso que estamos aprendendo na igreja, ó Deus. Por favor, lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, irmãos. Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu sou Lucas Gabriel e o tema da minha pregação é chamados para representar o Rei. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui presencialmente, os que estão assistindo de casa, Pai. Eu te peço que abençoe essa pregação, Senhor, que o Espírito Santo esteja falando através da minha vida. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. O texto base é 2 Coríntios 5:20. Diz assim: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, Deus nos chamou para sermos embaixadores dele, representantes dele aqui na terra. Então, nós somos escolhidos por Ele para um propósito. Como diz lá em Efésios 1:4. Diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Deus nos escolheu como embaixadores do Rei. Não estamos aqui por acaso. Ele nos escolheu porque tem um propósito para nós, nas nossas vidas. Como embaixadores do Rei, devemos refletir a Cristo em nossas vidas. Esse é o processo de santificação em nossas vidas, tentar cada dia mais ser parecido com Cristo. E a nossa missão é mostrar Jesus, como diz em Marcos 16:15. Diz assim: e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. E a gente pode mostrar que Jesus é presente em nossas vidas de várias maneiras. Através de nossas atitudes, a obediência a Deus, a nossa fé, o amor ao próximo. Através de várias maneiras, podemos mostrar para todas as pessoas que Jesus é presente em nossas vidas. E Deus não chama sempre os mais capacitados, os mais fortes, os mais ricos, os mais poderosos, que têm mais poder, mas são acima na política, sei lá. Não. Deus chama quem realmente quer servi-lo de todo o coração e Ele os capacita para poderem ajudar na obra que Ele os chamou. E
precisamos ser fiéis a Ele até o fim, como diz em João 16:33, que diz assim, que é Jesus falando, né? Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, o mundo vai nos tentar de várias formas nos afastar de Cristo, mas nós temos que perseverar. Deus nunca falou que seria fácil. Ele falou que no mundo passaremos por aflições. Teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. E Ele nos dá força para perseverar, continuar e persistir, ajudar na obra que Ele nos chamou. A conclusão que podemos tirar com isso: Deus nos escolheu para sermos embaixadores, representantes dEle aqui na Terra. Então, devemos ser fiéis a Cristo sempre. Não importa a situação que você está passando, Deus está contigo e vai te ajudar a perseverar, vai te dar força para continuar. É isso, então. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Deus abençoe. Esse é o sermão dessa manhã. Os primeiros 2 pontos, e agora eu vou fazer a conclusão. Os irmãos Fernando e o Lucas, na organização Embaixadores do Rei, eles são levados a pregar. E é feito nos congressos, tem o momento em que eles podem, aqueles que se apresentam para esta prova. Ano passado nós tivemos aqui num congresso que foi nossa igreja, na Corte Real, nós tivemos a participação de 2. Daquela vez teve uma mensageira do rei e um embaixador do rei. Eles pregaram no congresso e depois também eles compartilharam a mensagem com a igreja. E o mesmo nós estamos fazendo em relação aos que participaram deste ano do congresso estadual. O Fernando, representando os embaixadores menores, e o Lucas já representando os embaixadores aí na sua plenitude, né, Lucas? E, dessa maneira, eles trouxeram mensagens que Deus colocou em seus corações. O Fernando tinha falado para mim que ele gostaria de pregar quando ele viu o ano passado, né, as pregações do ano passado, quando ele, conversando comigo um dia, ele falou: eu quero pregar o ano que vem. Eu falei: você já tem pensado num tema? Eu falei: eu quero pregar sobre o Apocalipse. Mas o texto que ele tinha escolhido originalmente é o texto da besta que sai do mar, da besta. E ele conversou com o pai dele, e o pai dele orientou para que ele falasse sobre o Cordeiro, que é a grande ênfase do Apocalipse, e também tem ligação com aquilo que nós vamos fazer hoje na celebração da ceia. Mas também tem ligação esta celebração com o que o Lucas Gabriel apresentou. A ceia também lembra da responsabilidade que nós temos. Nós celebramos o Cordeiro, nós nos lembramos do sacrifício, mas a ceia também nos lembra do compromisso que nós assumimos de sermos testemunhas do Cordeiro, sermos embaixadores deste Cordeiro que é rei, que domina, e nós temos que representá-lo aonde estamos, por onde formos. Estamos também, já desde quarta-feira, o pastor Wagner fez a introdução, falando um pouco sobre Levítico, Números, mas já dando a introdução ao livro de Deuteronômio, que é o livro que estaremos neste período. Sobre ele os irmãos ouvirão, as pregações serão baseadas no livro de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio literalmente significa segunda lei. Mas isto tem um outro sentido, não é que é uma segunda lei, que a primeira lei que tinha sido recebida lá no Monte Sinai é mudada, e agora Moisés, quando está para entrar na Terra Prometida, está terminando ali os seus dias, recebe uma nova revelação, uma nova lei. Não é isto. O Deuteronômio, na verdade, o sentido é a cópia da lei. É a lei que agora vai ser lembrada e implementada. O livro de Deuteronômio, ele traz de forma mais sucinta e dando destaques, mas também contando a história do povo e preparando o povo para uma nova liderança. A partir daquele momento, daquele período,
Moisés deixaria suas funções, ele não entraria na terra prometida por causa de um erro cometido, mas Josué, a nova liderança, aquele que tinha sido preparado pelo próprio Moisés, começa e vai entrar. Assim é a vida, e a vida cristã tem que ser assim. Os antigos vão deixando, os novos vão chegando, e tem que estar sendo preparados para que continue e deem prosseguimento na proclamação desta palavra. No capítulo 4 de Deuteronômio, do versículo 1 ao versículo 10, hoje eu farei a leitura na Nova Versão Internacional, a palavra de Deus diz: agora, ó Israel, ouça os estatutos e as ordenanças que ensino a vocês, para que os cumpram, a fim de que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu ordeno a vocês, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram Baal-Peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Vejam, eu ensinei a vocês estatutos e ordenanças, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes estatutos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem deuses tão próximos como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem estatutos e preceitos tão justos como esta lei que hoje apresento a vocês? Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nos por toda a vida na memória. Contem-nas aos seus filhos e aos seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me enquanto viverem sobre a terra e as ensinem aos seus filhos. Obrigado por tua palavra, obrigado pelas mensagens que já temos ouvido. E agora completa, Pai, e dá-nos forças para, pelo poder do Teu Espírito, aplicá-las. Em nome de Jesus, amém. Alguém tem colocado que o Pentateuco, principalmente nos 3 últimos livros, quando a gente vê uma parte de Êxodo, mais Levítico, Números e Deuteronômio, é Deus com o povo em 3 situações diferentes. Aquele povo que saiu da terra do Egito. Por que eles saíram da terra do Egito? Porque Deus os libertou. Eles tinham sido escravizados naquela terra. Deus levanta Moisés, que se torna o grande profeta. Moisés é levado por Deus a ir a Faraó, pedir a libertação do povo, mas Faraó rejeita, e nós conhecemos essa história, e Deus começa a mandar pragas, castigos sobre o povo do Egito, para mostrar o seu poder e quanto custava aquela desobediência por parte de Faraó e para os egípcios, até que, por fim, a última das pragas é aquela em que os filhos primogênitos seriam mortos. Isso era terrível. A perda do primogênito numa família naquela época era algo terrível, principalmente na família dos nobres e, em especial, na família do Faraó. Porque o filho do Faraó era o Deus vivo. O Faraó era o Deus vivo e o filho dele era o filho do Deus, que seria o Deus que continuaria reinando. E quando, como aconteceu, matasse o filho do Faraó, o primogênito, então significava que aquela dinastia estava sendo quebrada e que Deus estava pesando a mão sobre toda uma nação. Por isso que depois da última praga, eles são libertos e até recebem coisas para fugir, para ir. E aí começa o êxodo, a fuga, a saída. E aqui em Deuteronômio está terminando, está se cumprindo isso depois de 40 anos da saída deles. No entanto,
para que eles pudessem ser libertos, eles tiveram que obedecer a Deus e instituíram a celebração que até hoje os judeus fazem, a Páscoa, que em hebraico é Pessah. Foi dito que o povo teria que se reunir com suas famílias, e não apenas os israelitas, mas aqueles que acreditassem na palavra de Moisés, que trazia a palavra de Deus, e que um cordeiro teria que ser morto, por isso o cordeiro, e o sangue daquele cordeiro teria que ser passado nos umbrais das portas, e aquela casa que tivesse, as pessoas que estivessem lá dentro seriam livradas quando o anjo da morte chegasse, ele passaria por cima da casa, que tinha o sangue do cordeiro na porta, porque aquele sangue do cordeiro significava que a pessoa cria a fé daquele que tinha a fé no cordeiro, a fé na oferta de Deus, não a fé nos seus méritos, não a fé na sua capacidade de obedecer, porque nem leis eles ainda tinham, mas a fé no cordeiro, na palavra de Deus que vinha através do seu profeta Moisés. O povo sai, e aí o povo começa a andar, começa no deserto, eles chegam logo ao Monte Sinai, que aqui é chamado de Monte Horebe. Monte Horebe e Monte Sinai são as mesmas montanhas, o mesmo lugar. Alguns estudiosos acreditam que são partes do mesmo lugar. Uma parte seria chamada Horebe, mais embaixo, numa caverna, e a parte de cima, o cume, seria o Sinai. Mas tudo ali é conhecido por esse conjunto. E quando o povo fica ali, Deus começa a se manifestar, e o livro de Levítico, o restante do livro de Êxodo e o livro de Levítico, é Deus conversando e tratando com o povo ali aos pés do Monte Sinai. Depois o povo desobedece a Deus, não avançando na terra, e começam a andar, começa a grande peregrinação, eles têm que ir fugindo de nações, eles entram no território que hoje é a Jordânia, subindo, e nesse período Deus vai registrando, e as palavras dele nesse período são registradas naquilo que nós chamamos de números. Números, portanto, é Deus falando ao povo durante a peregrinação. Agora o povo chega até o local, um vale, já no Vale do Jordão, já em frente à primeira cidade que eles teriam que conquistar, que era Jericó, a planície de Sitim. Sitim significa um lugar onde tem pequenas árvores chamadas paineiras, e aquelas árvores ali no deserto, as paineiras não são grandes naquela região, e ali o povo se acampou, ali teria condições, mas só que naquele lugar os moabitas tentam desviar o povo, porque tinha tido um falso profeta chamado Balaão, que ensinou que aquele povo poderia se desviar, e eles teriam que fazer os cultos. E os cultos daquela época, os cultos daqueles povos, dos cananeus e de todos que estavam ali naquela região, eram cultos terríveis, que terminavam em verdadeiras bacanais, em orgias. E é isso que ele tenta, e muitos israelitas seguem, mas são castigados por Deus com uma grande praga. É isso que fala-se de Baal-Peor. Eles ficam acampados naquele lugar, perto dos templos, dos pequenos santuários dedicados a essa divindade chamada Baal, para lembrar que aqueles que seguiram foram castigados. E eles estão ali se preparando, e então Moisés começa em 3 discursos principais a transmitir, repetindo, na verdade, a lei com algumas explicações, e isto é o livro de Deuteronômio. Esse livro completa, portanto, as ordens dadas ao povo, aquilo que deveria ser feito, aquilo que deveria ser seguido. E uma coisa importante, esta lei tinha que ser ensinada, esta lei tinha que ser transmitida corretamente, nada poderia se acrescentar e nada poderia se tirar. E para nós hoje, o que isso significa? Nós somos um povo em peregrinação, nós estamos caminhando, nós não somos daqui, mas vivemos aqui. E temos do Senhor também leis, além das lembranças de tudo aquilo que foi dado ao povo no passado, naquilo que era a antiga aliança com o povo de Israel. Hoje nós temos a nova aliança, que foi formada e firmada por Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, ao ser morto na cruz, ter o seu sangue derramado, ele estava garantindo a aliança. Toda a estrutura desse livro de Deuteronômio, isto é uma prova até, de que esse livro é um livro da época e que Moisés viveu aproximadamente 1.300 anos antes de Cristo, é muito semelhante a textos que mais tarde foram descobertos de povos daquela região, que eram tratados, feitos, estabelecidos entre dominadores,
que seriam os suzeranos ou soberanos, e os vassalos. Isso, vários textos eles encontram na região, e alguém diz, então, esse texto é uma cópia daquilo? De forma alguma. Mostra apenas que eles seguiam e que Deus queria usar algo que era conhecido para o povo. Deus sempre falou na linguagem do povo. O povo entenderia essa linguagem, que era comum, de que agora havia um acordo. Os vassalos teriam que cumprir o acordo. Mas sempre o texto diz que tudo aquilo que foi feito para eles de bom, o soberano começa dizendo, olha, eu tenho feito isso, eu dou isso para vocês, eu cuido de vocês, só que vocês têm que me obedecer. E se vocês não me obedecerem, aí é dito todas as penas. Agora, como vocês devem me obedecer? O tratado tinha tudo isso. E o povo, então, o rei vassalo assinava aquele tratado. Esse tratado era celebrado através de vários ritos que o povo fazia, dos sacrifícios que eles faziam, mas eles sabiam que havia um tratado. Jesus Cristo, quando institui a ceia, ele fala que a ceia e o conteúdo da ceia, principalmente o conteúdo do cálice, contém o sangue com o qual é celebrado o novo tratado, a nova aliança. Não agora uma aliança para conquistarmos uma terra física aqui, para conquistarmos algo físico, mas uma aliança que leva aqueles que aceitam os termos da aliança, aceitam o sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Esta aliança você terá direito a estar na presença do Cordeiro e com ele conviver e por ele ser dirigido para sempre, por toda a eternidade, e isto é o céu. Esta é a garantia que é dada pelo sangue do Cordeiro que foi derramado, e disso nos lembramos. É claro que o Senhor, de graça, nos oferece a salvação, nós temos que recebê-la, mas ao receber nós assumimos um compromisso com Ele. Nós, às vezes, barateamos a graça de Deus. É de graça, Ele já fez tudo, Ele pagou tudo, não importa o que eu faço, eu não perco a salvação. Na verdade, quem é salvo para sempre. Porém, você vai ter prejuízos se você não cumprir aquilo que Ele te traz como ordenanças, porque Ele nos dá ordenanças. Ele nos deixa mandamentos. Alguns foram ratificados do Velho Testamento para o Novo Testamento, e temos um resumo disto nos 10 mandamentos, mas outros foram enfatizados, mas principalmente quando Jesus Cristo traz a sua revelação, e isso é passado para os seus apóstolos, é reafirmado que a base de todo mandamento é o amor a Deus e o amor ao próximo. E um amor que cuida também de amar a mim mesmo, vivendo uma vida santa e pura, cuidando. Lembrando que não temos mais um santuário feito por mãos humanas, mas que agora o Espírito Santo habita neste santuário, no seu santuário, no meu e no seu corpo. E por isso, isto é santo ao Senhor. A ceia nos lembra daquilo que os livros da lei falavam ao povo, que o povo tinha que ser santo, como Deus é santo. Quando eu celebro a ceia do Senhor, eu me lembro do sacrifício, eu me lembro do Cordeiro, eu me lembro do sangue do Cordeiro, eu me lembro do que Ele fez por mim, da oferta, de todas as bênçãos. Mas eu tenho que me lembrar também de que ao tê-lo recebido, agora é claro que quando eu como do pão, eu bebo do cálice, eu não estou recebendo de novo Jesus, mas eu estou lembrando que Ele já está em mim, e que quando eu recebi, eu assumi com Ele um compromisso. Você assumiu com Ele um compromisso de obedecer a sua lei. Para isso você tem que conhecer a sua lei. Para isso você tem que ler e examinar a Bíblia. E isso tem que ser passado aos nossos filhos. Por isso a preocupação que temos. E graças a Deus, porque os que pregaram aqui, como os que pregaram ano passado, são frutos da fé dos seus pais. Porque o ensino da palavra tem que ser feito dentro das famílias. Este ensino tem que começar em casa. A igreja reforça, a igreja colabora, a igreja dá um apoio, a igreja sistematiza alguns desses ensinos, mas a base do ensino tem que ser dentro de casa. Assim como o povo de Israel tinha que viver e ensinar aos filhos e aos filhos dos filhos, aos netos, nós também, hoje, sobre nós é colocado o mesmo mandamento. E para nós, povo de Deus desta época,
povo da nova aliança, nós temos também este compromisso de estarmos transmitindo estas verdades aos nossos filhos, netos, a todas as pessoas. É claro que é para o mundo inteiro, mas começa dentro de casa, começa dentro da família. E nós temos aqui bons exemplos, temos tido, graças a Deus, e a igreja dá o apoio, os líderes das organizações dão apoio, mas o resultado, e isso vai ser feito, e começa a ser feito, e só vai ter efeito se a família estiver replicando os ensinos da palavra de Deus. Orando pelos filhos, alguém pode dizer, mas nem todos na minha família são, meu esposo não é, minha esposa não é, meus pais não são. Vamos orar, vamos pedir, e sempre que possível testemunhar, falar uma oração, uma leitura da Bíblia, um versículo que se leia. O testemunho tem que ser dado, isso tem que ser passado. Mas se você tem oportunidade, venha com seus filhos para a casa de Deus, e esteja com eles lendo e meditando na palavra. Assim termina, nós temos que transmitir esta mensagem aos filhos. O povo de Israel fez isto, por isso que mesmo sem terra, eles continuam até hoje crendo em Deus. Tem lá uma série de coisas, e não vamos aqui falar e colocá-los como o exemplo de povos, mas eles têm sido preservados, porque eles repetem, e dentro dos seus lares é ensinado. A cerimônia da Páscoa é celebrada nas famílias, e lembrada a história do livramento de Deus. Mas nós temos hoje, que conhecemos o verdadeiro Cordeiro, acima de tudo, a obrigação de compartilharmos com os outros. Somos embaixadores do Rei, embaixadores de Jesus, temos que falar dele em todos os lugares, mas isso tem que começar dentro da nossa casa, aos nossos filhos e filhas. Lembrando sempre que Jesus pagou o preço. Jesus Cristo, ele morreu por todos nós, o corpo dele foi dilacerado e o seu sangue derramado. Você e eu recebemos de graça, aqueles que creram de todo o coração no efeito desse sacrifício, que ele morreu em nosso lugar, recebemos de graça a promessa, a vida eterna. E essa vida é colocada em nós pelo seu Espírito Santo, que um dia recebemos. Mas também não podemos nos esquecer que, ao recebermos isto, nós assumimos o compromisso de ser fiel, de viver uma vida de santidade, uma vida de embaixadores do Rei, uma vida de proclamadores das verdades da nossa família e onde estivermos.